Olá, sejam bem-vindos a mais um Estudando a Bíblia. Já estamos aí no capítulo 18 do livro de Mateus. Sempre uma grande alegria podermos estudar a palavra de Deus. Vamos orar para que esse estudo possa verdadeiramente transformar as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade para nos ensinar, que possamos aprender e que as nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra. Nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, né? O capítulo 18 ele vai falar um pouco, ele vai começar dizendo sobre a responsabilidade da liderança na igreja, né? E tanto que o capítulo 18 ele começa com uma pergunta dos discípulos, né? Quem é o maior no reino dos céus? Então a gente vai ver isso, né? Como que funciona essa questão aí da liderança aí na palavra de Deus. Vamos então a ler, fazer a leitura, né? Como de costume a gente tem feito a leitura de alguns versículos, depois nós explicamos e vamos aí aprendendo, na verdade, juntos aí a respeito da palavra de Deus. Vamos aí começar então, estamos em Mateus capítulo 18, essa é a versão nova Almeida atualizada, né? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, você pode acompanhar, senão nós temos aqui, conforme projetado aí na tela. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, diz assim, Mateus capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Aqui veja essa grande pergunta dos discípulos, né, perguntando ao Senhor: Senhor, quem é o maior, né, no reino dos céus? Né? Quem que vai mandar lá quando chegar lá? Né? A gente sabe que o Senhor é o rei, mas sempre do lado do rei tem os governadores, né? Quem que vai mandar no reino dos céus? Quem que é o maior no reino dos céus? E aqui Jesus, ele vai dizer, né, ele chama, né, ele coloca uma criança, né, no meio dos discípulos, e aí ele vai dizer, né, ele vai ensinar aos discípulos que eles é preciso se tornar como crianças, né, se não se converterem, veja aqui no versículo 3, né, se eles não se converterem e se tornarem como crianças, eles não vão nem entrar no reino dos céus, né? Eles falaram, olha, tem um pré-requisito, se você quiser, em primeiro lugar, para entrar no reino dos céus, né? Antes de falar quem vai ser o maior, vamos falar qual que é o pré-requisito. Primeiro a gente precisa se converter para ir para o reino dos céus, a gente precisa mudar a nossa vida para ir para o reino dos céus, né? Ninguém vai do reino dos céus vivendo como nasceu, né? Se não nos convertermos, nunca iremos nem entrar no reino dos céus, e se não nos tornarmos como uma criança, né? E aí o versículo 4 responde a pergunta dos discípulos, né? Quem não se humilhar como uma criança, né? Esses que se humilham como crianças, né? Ou seja, que são humildes como as crianças, esses daí serão os maiores no reino do céu, né? E Jesus ele vai falar sobre o que é se humilhar como uma criança, é receber quem receber uma criança tal como esta em meu nome é a mim que recebe. O que Jesus está querendo dizer aqui, Jesus ele leva para um outro lado. Ele está falando o seguinte: olha, vocês querem ser líderes no reino do céu, vocês querem ser líderes no reino de Deus, na igreja. Vocês têm que aprender que, em primeiro lugar, é preciso servir. Né? Em outro texto, Jesus vai falar, né, que o maior é esse que seja aquele que vos sirva. É isso que Jesus está ensinando. E o que ele está ensinando, ele está falando o seguinte: olha, existem pequeninos na igreja, ou seja, existem crianças na fé. Existem pessoas que são crianças na fé, que não conhecem muito bem como que funciona o reino de Deus, que não conhecem as coisas do reino, e são pessoas que às vezes podem se perder muito facilmente ou serem ganhas também facilmente, né? E aqui está a responsabilidade da liderança, principalmente no mundo cristão, onde a gente vê que existem muitos líderes que abusam, né, dos fiéis, né? Abusam psicologicamente, abusam
com palavras, né, de domínio, né, colocando medo nos fiéis. Né? E aqui Jesus está falando, né, no versículo 6, né, do perigo que é para que os líderes não criem pedras de tropeços para esses pequeninos, ou seja, não façam coisas que eles venham a tropeçar, que eles venham se desviar da fé. Né? Quantas pessoas já saíram das igrejas por conta da liderança, por conta de uma liderança que não é diligente, por conta de uma liderança que faz o seu rebanho tropeçar. Né? Essa é a responsabilidade que a liderança tem. E Jesus fala no versículo 7, né? Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Né? Ele vai falar aí das pedras de tropeço, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. E Jesus ele fala, é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Né? Então, veja como isso é sério. Né? Quando líderes eles não são, em vez de serem bênção, né, eles acabam sendo aí pedras de tropeço. Né, como isso é algo muito sério, né, da liderança da igreja. Né, por isso que ser líder na igreja é algo muito sério. Né, até o próprio livro de Tiago nos ensina, não queiram muitos de vocês serem líderes, né, não queiram muito de vós serem mestres, né, porque vão receber um maior juízo. Né, então, é uma responsabilidade grande ser líder. Sim, é uma bênção grande também, mas é uma grande responsabilidade do Senhor também. O juízo vai ser muito maior para a liderança. Né? Muitas pessoas falam, mas a bênção só vai para o líder, né? Mas a responsabilidade também e a cobrança dele é muito maior também. Né? Veja lá no versículos 8 a 11, porque essa mensagem de Jesus não é só para a liderança, mas é para os liderados também, ou seja, para aqueles que vão às igrejas, aqueles que participam nas igrejas também. Olha o que diz lá no versículo 11. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no fogo do inferno. Fique atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu vos afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Olha aqui que Jesus ele fala, né, sobre as pedras de tropeço, né, essas pessoas aí que tem servido de pedra de tropeço, e aqui ele tem falado justamente aí da liderança, né? Justamente aí da liderança. Por que ele fala isso? Né? Porque o contexto aqui é justamente esse. A gente vai ver que todo esse Jesus ele não está mudando de assunto, mas ele fala muito parecido com o que ele falou com relação ao adultério lá em Mateus capítulo 5. Você lembra lá em Mateus capítulo 5? Se você não assistiu a aula aí, temos essa aula aí, o 5º episódio, Mateus capítulo 5, onde Jesus ele fala, olha, se os seus olhos fazem você pecar, arranque, né? Mas aqui o que Jesus está falando é o seguinte, é que as mãos, os pés, aqui, na verdade, Jesus está falando figurativo como se fosse a liderança da igreja. São aqueles que trabalham por vocês, pelos cristãos, aqueles que caminham pelos cristãos, aqueles que enxergam pelos cristãos, ou seja, existe assim essa representatividade, sempre existiu desde a época de Moisés, essa representatividade dentro da igreja. Agora, se isso leva essas pessoas a tropeçarem, essas pessoas, a gente tem que sair dessa igreja. Né? Se tem algum líder aí que faz você tropeçar, muda de igreja, né? Sai desse rebanho. Né? Não vai deixar do evangelho. Quantas pessoas hoje se desviaram, estão desviadas do evangelho por causa de líderes, porque falam assim, puxa vida, eu não consigo, né? Eu não sei como que Jesus pode, né, ter aí, tá nessa igreja, sendo que esse líder tá aí. Quantas pessoas têm se desviado? Algo muito sério realmente. Né? Muitas pessoas têm se desviado por conta da liderança. Né? E se a minha liderança tem me feito pecar, se tem me feito se desviar, tem me feito tropeçar, é melhor eu trocar, talvez. Né? Talvez seja melhor abdicar, talvez buscar um outro rebanho. Né? Tem tantas igrejas aí onde a gente pode estar servindo em comunidade. Claro que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a disciplina, como que isso funciona. Né? Mas é muito sério isso, né? Porque veja que no versículo 10... um aviso à liderança também, né? Onde Jesus ele fala, olha lá, fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos.
né, um aviso para a liderança: não despreze ninguém dentro da igreja, mesmo que sejam aqueles pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Esse é um versículo que ele é bastante único, na verdade, porque nos dá a entender que cada um tem um anjo, né? Você já deve ter falado o anjo da guarda, né? Existe anjo da guarda? Olha que interessante, porque aqui diz que cada um tem um anjo. Né? Muitas pessoas falam, não existe anjo da guarda, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os anjos, né? Mas Hebreus diz que os anjos são seres criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E aqui está dizendo que cada um tem um anjo, né? Os anjos deles, não sei se cada um tem um anjo, mas todos nós temos anjos que né, não sei se é individual, um para cada um ou dois para cada um, não sei como que é a matemática, se cada um tem um só ou tem mais do que um, ou se é um para muitos. Mas o que aqui é verdade é que assim, que os anjos eles estão sim olhando e levando, né, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas necessidades aí até o nosso Pai Celeste, né? Então a gente tem essa figura aí, não do anjo da guarda, mas assim um anjo, aquele que está sempre levando, né? Isso, lembrando que isso são palavras de Jesus, né? Então Jesus sabe realmente como o mundo espiritual ele funciona. Então nós temos anjos que estão incessantemente olhando para nós e em contato com o nosso Pai Celeste também, sabendo de todas as nossas necessidades aí também. E aí nós continuamos, né? Então, veja, né, como é sério, né? Não podemos fazer essas pessoas tropeçarem. Nós que somos líderes da igreja, não podemos fazer ninguém tropeçar. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam aí estar sendo bem tratadas, porque os anjos reportam para o Pai. Ou seja, o que Jesus, na verdade, está falando, olha, vocês, liderança, tratem bem aí da igreja, porque os anjos estão de olho, o Big Brother, né? Deus está olhando, né? E estão incessantemente levando aí, né? Portanto, não existe na igreja espaço para líderes opressores, para líderes aproveitadores do rebanho, né? Isso é algo muito sério. Quantos líderes hoje se aproveitam financeiramente, psicologicamente aí do seu rebanho? Algo muito sério. Essas pessoas aí vão ter que prestar contas para o Senhor. Vamos lá, do versículo 12 até o versículo 14, olha o que diz. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade de vocês, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos, né? Aqui Jesus ele vai nos falar sobre uma realidade, né? A realidade de que existem muitas ovelhas que se perdem, muitas ovelhas que estão dentro do rebanho que acabam deixando o rebanho, né? São os desigrejados aí, né? Que as pessoas que estavam aí, talvez você seja um desigrejado, você talvez tenha já desencantado com a questão da igreja, da comunidade e da importância que existe nisso, e não quer mais viver em comunidade, não quer estar mais participando de nenhum grupo religioso, né? Isso na verdade não é bom. Tá? A própria Bíblia ela fala, né, que a gente não deve deixar de se congregar. Hebreus fala isso daí no livro de Hebreus, que nós não nos deixemos de congregar, de estarmos em congregação, porque é na congregação que Deus ordena a bênção. Nós deixamos de ser abençoados, é isso que a Bíblia diz, deixamos de ser abençoados quando estamos longe, né? E aqui, veja que não é da vontade do Pai que nenhum de nós estejamos desigrejados, né? Então, mas sim, devemos estar, né, em comunidade, né? E a importância que a igreja, né, com que aqueles que têm o dom do pastorado, e aí não são só os pastores, porque tem muitos membros na igreja que também têm esse dom de pastorear, esse dom de trazer as pessoas, né, para junto. Lembrando que até os pastores, todos somos ovelhas, né? Somente Jesus é o nosso bom pastor. Todos nós restantes somos ovelhas, sendo que algumas das ovelhas têm esse dom de pastoreado, né? Então, é função nossa trazer essas pessoas de volta aí para a igreja. Não sei se você conhece alguém, né? Se você conhece alguém, ore por essa pessoa. Se você se lembra de alguém que às vezes frequentava a igreja e você sabe que não está mais frequentando, talvez Deus vai levantar a sua vida aí
para estar ligando agora, né? Acabando esse vídeo, tá ligando para essa pessoa, falando da importância dela estar de volta na comunidade, trabalhando na igreja, trabalhando no reino de Deus. Talvez Deus ele quer levantar a sua vida hoje. Ou se você talvez seja um desigrejado também, talvez Deus esteja puxando a sua orelha aí para você voltar a congregar, né? Claro que depois de toda essa pandemia, né? A gente voltando à normalidade, aí a gente poder estar juntos novamente aí no reino de Deus, né? Veja lá, a próxima sessão aqui a gente vai falar um pouco sobre a disciplina na igreja. Olha o que diz lá do versículo 15 até o versículo 20. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Olha que interessante, né? Jesus aqui ele vai ensinar a respeito da disciplina na igreja, né? Como que a disciplina na igreja ela deve ser realizada, né? Muitas pessoas não sabem como que a disciplina na igreja deve ser realizada, né? Não sabem nem que se deve disciplinar na igreja, né? Aliás, disciplina é uma palavra que hoje ela não é bem vista, né? As pessoas querem entrar na igreja e não quero que ninguém diga para mim o que eu tenho que fazer. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. Né? O evangelho não é isso, venha do jeito que você está, mas mude, aqui você será transformado. Né? Lembrando, né, o que Jesus falou, que se nós não nos convertermos, nós não vamos nem entrar no reino de Deus. Essa é a premissa básica, né? Precisamos do arrependimento. E às vezes existem pessoas na igreja que precisam ser disciplinadas, pessoas sim que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida não de acordo com a palavra de Deus e precisam ser confrontadas. Porque se não forem confrontadas, elas não vão nem entrar no reino de Deus. Né? Por isso que a importância da liderança, sim, ser uma liderança exemplar. Por quê? Porque se não for uma liderança exemplar, não vai poder disciplinar, não vai poder julgar essas pessoas. Né? Lembra que Jesus ele fala a respeito do julgamento, a gente viu lá em Mateus capítulo 7, os primeiros versículos, está lá na aula de Mateus 7. Não é que Jesus diz que nós não devemos julgar, mas o nosso juízo tem que ser um juízo justo. A gente não pode julgar uma pessoa, né, olhar o cisco no olho do nosso irmão se tiver uma trave. Antes precisamos tirar a trave do nosso olho e aí sim estaremos aptos para disciplinar outras pessoas. É isso que Jesus ele vai dizer. E aqui ele vai ensinar como que a disciplina deve ser feita. Né? Vamos ver aqui como que deve ser. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada na igreja, o que se deve fazer? Né? Como que é a disciplina? Como que ela deve ser feita? Olha o que Jesus ele fala. São 3 passos. O primeiro passo, né, se alguém pecar, né, contra você, e isso daqui na verdade vale para qualquer outro tipo de pecado também, né, que você sabe que a pessoa está pecando, né, o que você tem que fazer? Vá e repreenda-o em particular. Não tem que falar, irmão pecou, vamos, né, falar no megafone lá. Não, vá em particular com aquela pessoa e pergunta, escuta, o que aconteceu? Pergunta em particular com essa pessoa, certo? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, né? Então, ou seja, né, se a pessoa ouvir, se arrepender, mudar, né, a gente ganhou essa pessoa. Se ele não ouvir, aí o segundo passo, leve com você uma ou 2 pessoas. Se essa pessoa não ouvir, leva lá mais algumas pessoas, chama mais a liderança da igreja, 1 ou 2 líderes, leva e confronta a pessoa novamente. Se a pessoa se recusar a ouvir, aí sim é o terceiro passo. Aí sim a gente expõe o assunto à igreja. Somente aí esse assunto é levado para a assembleia, para a igreja, já que se a pessoa recusar ouvir também a igreja, aí sim essa pessoa ela deve ser excluída da igreja. Veja, se ela se recusar, ela deve ser considerada aí como alguém excluído da igreja. Né? Aqui que Jesus ele está dizendo, né? Considera-la como um gentil publicano, uma pessoa, ou seja, uma pessoa que não vai poder mais ficar dentro do convívio de vocês. Tá? Considera essa pessoa aí como alguém que não vai mais poder participar
das programações, estar no convívio, né? Que isso que o gentil e o publicano eles não conviviam juntos, né? Mas é isso que Jesus está fazendo. E aqui Jesus ele está dando, né, de novo falando, né, a respeito de ligar e desligar. A gente estudou em algumas aulas atrás, né? Lembra que Jesus falou, olha, o que é ligar e desligar? O que foi decidido na liderança, na congregação, é a decisão que vale para Deus. O que a igreja decidir é a decisão que vale no céu. O que for ligado na terra está ligado no céu. Ou seja, o que for decidido como liderança da igreja é o que será decidido. Essa decisão ela é válida diante de Deus. Seja para ligar uma pessoa, para desligar uma pessoa. Então, é algo bastante sério a responsabilidade, né, que a igreja tem também de trazer uma disciplina justa para as pessoas, né? Então, sabendo que se alguém pecar, não deve ser logo de cara já exposto para a comunidade, deve ser tratado em particular. E a grande maioria dos erros, ele mesmo na questão particular, eles são bem resolvidos, né? Mas se não for resolvido, aí sim deve ser tido os segundos e os terceiros passos, né? De trazer uma ou duas pessoas, né, testemunhas, ou então levar aí sim, caso o assunto não tenha sido resolvido aí para a igreja, porque a igreja sim, falta muita disciplina nas igrejas, a disciplina é algo que talvez nem se fale hoje em dia nas igrejas, né? Muitos pastores aí estão interessados mais em ter bastante membro na igreja, né, os dízimos entrando bastante, né, do que ter que confrontar uma pessoa que às vezes está aí em adultério, que está roubando, que está enganando aí a comunidade, né? Pessoas que às vezes não querem, lideranças que não querem confrontar os seus liderados, algo que é muito sério, né? E até mesmo dentro veja que isso daí não é papel somente da liderança, mas é papel também dos membros também, né? Os membros aquele irmão pecou, vou falar para o pastor, não, vai você e fale com aquela pessoa. Se aquela pessoa não ouvir, aí sim você chame a liderança, chame aí os pastores da sua igreja, né, antes de levar aí para a comunidade. Mas essa é a disciplina na igreja, como que ela deve ser tratada, né? Jesus ele explica, né, e o que a igreja decidir realmente está decidido, né? Jesus ele dá esse poder de decisão aí para a igreja, algo que é bastante sério. E a última sessão, né, vamos ler aí do versículo 21 até o final desse capítulo, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Aqui parece que Jesus está mudando de assunto, né? Porque ele estava falando aí sobre liderança, ele vai falar sobre disciplina, e aí depois ele vai falar sobre perdão, né? E às vezes a gente pode até pensar, puxa vida, né? Jesus aqui ele está falando agora de um outro assunto, mudou de assunto. Não, o assunto é o mesmo. O assunto é a relação entre liderança e liderados e igreja. O assunto é comunidade, como a gente deve viver em comunidade no reino de Deus, né? Ou seja, sobre a igreja. E aqui o que Jesus está falando? Como que eu sei disso? Porque quando a gente olha, né, esse último versículo, o que Jesus fala, né? E assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Aqui que Jesus ele não está falando aqui
perdoar a, a pessoa que me passou cheque sem fundo aí na praça, perdoar o meu vizinho que eu não conheço, perdoar a pessoa que bateu o meu carro que eu nunca vi na vida. Não, ele está falando da vida em comunidade, dos irmãos. E o que Jesus está falando? Que nessa vida em comunidade vai acontecer, às vezes, de um ficar em dívida com o outro, de um fazer alguma coisa que o outro não gostou. Né? E aqui, o que Jesus ele vai nos ensinar nessa parábola aqui? Que a importância do perdão. Não é algo importante, mas como é essencial o perdão, a ponto de que se nós não perdoarmos, Deus ele não vai nos perdoar. Esse é um conceito bíblico também. Jesus ele nos ensina que se nós não perdoarmos do nosso íntimo as pessoas, Deus ele não vai nos perdoar. Como isso é algo muito sério, né? Quantas pessoas hoje, como o perdão ou a falta de perdão é algo que traz tantos transtornos aí no mundo cristão. Né? Quantas pessoas têm saído da igreja por falta de perdão ou por problemas, brigas? Né? Quantas pessoas dentro das igrejas têm brigado? Quantos dentro da liderança e liderados, como isso tem afetado as igrejas, meus irmãos? E não é coisa de hoje, isso sempre afetou, isso sempre aconteceu. Né? Até mesmo no Novo Testamento a gente vê lá, né, Paulo brigando com João Marcos, com Barnabé, né? E depois no final a gente sabe que eles reataram. Né? Como esses desentendimentos eles acontecem, porque temos pontos de vista diferentes, às vezes queremos fazer do nosso melhor, queremos dar o melhor para Deus. Mas ainda assim esses desentendimentos acontecem, mas esses desentendimentos não podem ser bloqueios para que nós venhamos a não entrar no reino dos céus. Né? Por quê? Porque que Jesus está falando? Ele está falando, olha, o lugar de acertar as contas é ali. Não vai ninguém brigado para o céu. Porque no céu vai ficar todo mundo junto e para sempre. E se está brigado, não tem dois céus, é um céu só que tem. Só tem um paraíso, só tem uma árvore do uma árvore da vida. Né? Só tem um trono. Vai estar todo mundo lá na frente. Não vai ter dois lugares, um por um que está brigado, outro por outro irmão que está brigado. Não tem. Ou a gente acerta as contas aqui na terra, ou então um dos dois não vai entrar no céu. Como isso é algo muito sério. Como a falta de perdão ela leva à negação do perdão de Deus. Meus queridos, isso é algo muito sério, né? Não sei se Deus tem, se você precisa perdoar ainda alguma pessoa, coloque isso diante de Deus. Veja que Jesus ele fala, né, que nós precisamos perdoar do íntimo. Olha aqui que gostei muito dessa tradução, né? Olha lá, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Nós precisamos sim perdoar os nossos irmãos, mas não é só perdoar da boca para fora, perdoar, mas eu perdoo, mas nunca mais quero você ver, nunca mais ver na vida. Tem muita pessoa que assim, eu te perdoo, mas eu aqui, você lá. Isso não é perdoar do íntimo. Por quê? Porque quando chegar no céu, você não vai ver mais essa pessoa. Não são irmãos, não são filhos de Deus. Nós devemos sim. O que é perdoar no íntimo? É perdoar ao ponto de eu conseguir viver em comunidade com essa pessoa. Talvez, claro, não estou dizendo que a gente precisamos ser os melhores amigos de todas as pessoas, mas nada pode nos impedir de trabalharmos juntos no reino de Deus. Se tem alguma coisa que impede, isso deve ser perdoado, isso deve ser levado diante de Deus. Isso, assim como uma dívida não se paga num dia só, assim o perdão também ele não vem no dia só. Veja que nessa parábola que a gente vê uma dívida e a pessoa fala, olha, eu vou pagar essa dívida. E tem dívidas que demoram para ser pagas, né? Talvez você já tenha aí comprado um carro, muitas prestações, um guarda-roupa, uma casa própria. Às vezes paga-se uma vida inteira, mas a gente vai pagando de pouco em pouco. O perdão, ele também é assim. Ele é algo que aos poucos, mês após mês, boleto após boleto, a gente vai perdoando, a gente vai colocando diante de Deus, mas a gente se esforça para que a gente sim perdoe as pessoas. Por quê? Porque Deus ele nos perdoa. Não uma vez, não duas vezes, não até 7 vezes, nem até 70 vezes 7, muito mais do que 70 vezes 7 vezes Deus ele nos perdoa. Deus ele é misericordioso, Deus ele é compassivo. E graças a Deus por isso, porque nós somos essa pessoa que devíamos muito mais para Deus. Nós devemos muito mais para Deus do que qualquer pessoa deve para a gente aqui na Terra, do que qualquer pessoa pode dever na Terra, num período de vida. Nós ainda somos devedores a Deus por muito mais
que é a nossa salvação, é tão grande salvação, tão grande vida eterna, que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Por isso, esse capítulo 18 ele vai nos ensinar que nós, na nossa vida em comunidade, nós precisamos sim cuidar uns dos outros, né? Cuidar como ovelhas, todos somos ovelhas. Alguns de nós temos o dom de pastoreado, alguns de nós temos dons, e sobre nós, que somos aí os irmãos mais velhos, aqueles que a quem tem sido dado mais responsabilidade dentro do reino de Deus, cabe estar arrebanhando essas pessoas, não deixando com que as outras ovelhas, as ovelhas mais fortes vão nas laterais aí guiando, para que as ovelhas mais fracas não se desviem. Se uma se desvia, cabe a nós como igreja também irmos lá e buscar essa pessoa, fazermos o que for possível para que estejamos vivendo todos juntos em comunidade, porque é isso que vai acontecer quando chegarmos lá no céu. Estaremos todos juntos em comunidade. E se temos alguma desavença aqui na terra, que arrumemos ainda aqui na terra enquanto há tempo ainda, porque queremos chegar bem todos juntos lá no céu. O que eu tenho dito é que como será ruim se chegarmos no céu e a primeira coisa que tivermos que ouvir de Jesus será um sermão, né? Porque não perdoamos ou porque estamos em dívida com alguém, né? Mas que possamos perdoar, que tenhamos o nosso coração abertos a perdoar, tenhamos nosso coração aberto a entender o que se acontece no reino de Deus, para que estejamos podendo sim viver em comunidade, numa comunidade que seja agradável, uma comunidade onde o papel da liderança, a liderança exerça bem o seu papel e essa interação entre a liderança e os liderados seja algo para glorificar ao Senhor, não para oprimir a liderança, não para explorar os liderados, né, mas para que seja assim algo que engrandeça ao Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que têm se desviado das igrejas, Senhor Deus, por aqueles que estão longe. Senhor, traga, Senhor Deus, a cada um, e que se há a necessidade, Senhor Deus, de exercermos a cada vez mais o perdão, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, Senhor Deus. Que possamos liberar o perdão, que possamos viver uma vida em comunidade da maneira que agrada o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Teremos aí, né, na próxima quarta-feira, aí, capítulo 19. Não perca, compartilhe com seus amigos, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para que sempre você possa receber as últimas atualizações aí deste canal. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.